Olá, mameluquinhos, mameluquinhas, lindos, maravilhosos do meu Brasil baronil e de Sorocaba e região. Estamos aqui hoje mais uma vez nesse podcastinho que a gente faz do Castelicast no interior desse prédio maravilhoso que com certeza é o mais famoso, é o podcast mais famoso. É conhecido aqui no prédio. É bem conhecido aqui, né? Então estamos aqui mais uma vez para pedir para você aquele like bonito, gostoso, maravilhoso, cheio de carinho e amor. Bota seu like ali. Se inscreve em nosso canal, porque se você não se inscrever, meu irmão, aí você não ajuda nós. Ajuda nós a crescer, pô. E clica o sininho também, né? Clica no sininho, porque o sininho ele vai ajudar muito a gente. E você também. Você não vai perder notícia bacana, você não vai perder entrevistados legais. A gente tá trazendo bastante coisa bacana aqui. E deixa seu comentário. Deixa aí seu comentário, se é pra bom, se é ruim, mas deixa. Indica pra gente um convidado. Indica convidados. Eu queria ver aí um jogador de futebol. Jogador de futebol. Legal, vamos atrás de um jogador de futebol pra apresentar pra vocês. E hoje, né, David? Com esse chapéu maravilhoso, que eu nem sei o que é, mas ele vai explicar. Depois eu vou te explicar. Tá lindo isso aí. Olha, eu tenho um mascote que hoje. Muito bonito. Lindo, né? O cachorro ia adorar. Não, isso aqui é o galinho Castelicast. Eu vou falar mal dele, tá? E aí, hoje nós temos um convidado bem legal que o David vai apresentar agora. Vai aí, David, manda ver. Cara, esse convidado ele vai trazer pra gente um tema que desperta muita curiosidade. Eu tenho certeza que em praticamente quase a maioria da população. E ele é um cara que trata de um tema, além de despertar curiosidade, ele trata desse tema aqui em Sorocaba, cara, na nossa querida Sorocaba, interior de São Paulo. Que eu acredito que você não sabia que esse tema era estudado e trabalhado aqui em Sorocaba. Eu não sabia, mas eu sei que tem muita história desse tema aqui em Sorocaba. Sorocaba é um polo disso aí, entendeu? Antes de mais nada... Nós vamos receber hoje, na verdade já recebemos, está aqui conosco, o ufólogo sorocabano, Marco Leal. Aê! Boa! Bem-vindo, Marco. Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para a gente explanar esse tema, que é muito fascinante, né, com muita curiosidade. E vamos deslanchar aí no assunto, né? É uma oportunidade muito grande, eu agradeço a vocês. Demorou. Cara, nós que agradecemos sua presença. E eu queria, na verdade, começar, cara, perguntando, eu tava pesquisando as suas redes sociais antes de você chegar aqui. E eu vi que você é um cara diplomado no assunto, inclusive, né, tem muita gente que faz piada e tal, mas é um tema muito sério, né? Existem, inclusive, workshops e formação pra isso. Como é que é? Aquilo que você falou também aí pra mim, se a gente tava conversando, é relacionado à questão dos Estados Unidos lá, que declarou agora que realmente existe, né? Sim, eles teve recentemente o governo americano, né? Ele divulgou documentos, vídeos que realmente comprovam aparições de OVNIs, né? Perfeito. O Marco vai explicar tudo isso pra gente. Primeiro, Marco, como é que é essa formação? Por exemplo, eu tô lá, eu sou um garoto que terminou o ensino médio, eu quero me dedicar à ufologia. Aonde que eu procuro o curso? Como é que eu faço faculdade desse tema? E fala um pouco da sua carreira aí pra nós também, pra o povo conhecer também. Pô, show de bola, agradeço a vocês. Manda bala. Então, ufologia, na verdade, ela não tem um curso específico, né? Por enquanto, já foi tentado em algumas universidades brasileiras, mas ela não entrou ainda pra academia de ciência, né? Mas a gente tem algumas pessoas, né? Algumas... que estão com a ideia de fazer um curso realmente de ufologia para mostrar o básico, pelo menos, que seria, na verdade, a pesquisa de campo, que é a pesquisa raiz da ufologia, que é você ir nos locais e fazer a pesquisa geral no local. Por exemplo, você vê, colhe material de evidências, por exemplo, se o OVNI vem e pousa e deixa algo queimado, a gente faz a coleta desse material, legal, cara. Vê se os níveis de radiação, né, do campo eletromagnético da região e os relatos que são os mais importantes, que validam aí a questão ufológica, porque em vários casos de ufologia que a gente foi pesquisar, né, você tem assim as histórias que corroboram toda uma evidência ali, né? Então tem alguns cursos, agora um curso acho que da revista UFO que eles estão planejando para preparação mesmo, para quem quer começar na área ufológica, mas eu digo que
para quem quer começar, muito simples. É só você, né, procurar livros e revistas sobre o tema, começar a ler, se adentrar no assunto e automaticamente vai te levando para essa área, né? Você começou? Como é que você... Qual foi o primeiro curso que você fez? E por que você entrou né, nesse campo? Isso, como é que você... Na verdade, ele não falou, ele é humilde, cara, não falou qual é a qualificação dele. Eu sei. É bem Ah, mano, o cara não quer falar. Fala aí os trabalhos que você já fez, fala pro público aí. Imagina. Foi uns trabalhos, né, que devido à ufologia foram acontecendo, né? Tive a oportunidade de fazer consultoria para uma série americana que foi o Chasing UFOs do National Geographic em 2012, né? Meu irmão. No caso Varginha, em 2013 fiz uma consultoria ajudando um documentarista americano também que lançou um filme o ano passado, dia 6 de outubro, que é o The Phenomenon, e um dos últimos, que foi um trabalho assim bem interessante, que inclusive tá passando no History, é o De Carona com os OVNIs. Da hora, cara. Que é uma série que a gente gravou em 11 estados brasileiros, né? São 13 episódios, contando os principais casos da ufologia brasileiras num formato, assim, de um mochileiro ufológico ir para os locais e conversar com testemunhas e locais onde aconteceram os temas, bacana, né? olha, tá vendo? Então esses foram alguns trabalhos. Alguns, pô, cara humilde. Imagina. Cara, e você falou, Marco, que não tem assim um curso para o cara que sai do ensino médio e já procurar esse tema. Mas existe algum lugar no Brasil, alguma cidade que seja o celeiro, vamos dizer, dos ufólogos? Se você quer aprender sobre o tema, você quer ficar expert naquele assunto, você tem que ir para lá. Sim, então não tem um local específico. O que a gente às vezes realiza são eventos, congressos, conferências em cidades que tenham grande indício de aparições. Então, por exemplo, a gente às vezes se reúne no sul de Minas Gerais, que também tem um polo muito grande de avistamentos. Aqui em Sorocaba, por incrível que pareça, a gente já realizou alguns seminários aqui. Legal, cara. Né? E aí você vê que vem toda a parte da região de Sorocaba que já teve contato com o fenômeno ou já viu alguma coisa, vem aqui para tentar se informar, porque como vocês dissem, é um assunto assim que gera muita chacota. A gente tá acostumado muito com isso. Leva numa né? boa. Leva numa boa, até o dia que um ET não pegar vocês aí, irmão. E aí vocês conhecimento sobre assunto. Aí você não tem coisa. Eu quero ver o que você vai fazer. Aí você vai conversar com ele como? Você nem sabe quem é o cara, irmão. Tem o cara. O câncer, sei lá. Tem sexo, ET? Ai, meu Deus. Então, diz que tem as tipologias. Não é anjo, não, irmão. Vamos perguntar pro especialista. Tá bom. Então, diz que tem casos assim que o pessoal leva muito pra chacota, inclusive, casos, por incrível que pareça, sérios, onde já houve relações sexuais entre extraterrestres e seres humanos. É sério isso? É sério. Acontece isso? Não, cara. Já teve. Aí é contato de 5º grau, já não é contato de 3º. É um contato mais íntimo, né? Contato íntimo com extraterrestre. Sério mesmo? Já e tem teve isso casos. mesmo? Acontece com homens e mulheres ou tanto faz? Com ambos já tiveram, Mas aí é uma nossa, eu ia falar uma besteira aqui, uma etoa, sei lá, uma ET fêmea. É uma ET fêmea que pega o rapaz? Ou é o ET mesmo que pega o rapaz? Então, teve alguns casos assim interessantíssimos. Caraca, que coisa maluca. Curioso, cara. O que você fez aí, velho? Curioso. Não, eu errei aqui na. Você só faz essas caquinhas. Mas... Não, beleza. Tá gravando aí, bonito? Tá então tá bom, manda lá. E aí, Marcos, explica pra nós aí. Um dos casos mais antigos do Brasil de abdução, que foi nos anos 50, foi o caso do Antônio Vilas Boas, que ele foi levado, ele Antônio tava... Vilas Boas não é aqueles caras dos índios lá, não tem nada a ver? Não, nada a ver. Os irmãos Vilas Boas. Não. Então tá bom. Ele era um agricultor, né, que tava ali na roça, e aí ele foi surpreendido. Oi? Qual que é a cidade dele? É Minas Gerais. Eu não me lembro agora diretamente a cidadezinha, né? Não é Varginha. Não, Varginha não. Varginha é famosa, né? Muito famosa. Mas é que Minas lá... Puta, eu tô cortando o Marco. Deixa ele contar. Imagina. É muito curioso, é muita cara. coisa. Mas desculpa, é que Minas, você falou de Minas. Minas tem a questão das montanhas. Falam que tem a ver isso aí, né, cara? Tem muita montanha em Minas Gerais. É muita montanha, muito minério e também as águas, que aquelas águas que são, inclusive, que são utilizadas para cura, que é as águas gasificadas que tem na região das águas São Lourenço, Lambari. Então dizem também que há um interesse, a gente não sabe o porquê, nessa questão das águas. Olha, ou na mineralogia, né?
Então são hipóteses, a gente não tem como Hipóteses, provar, né? Agora vamos voltar pra sexologia. Momento. Peraí. Então, mas é que tem a ver com isso aí. Momento sexual extraterrestre. Vamos lá. Então, conta aí pra nós. esse foi, né? Ele é um agricultor ali, ele tava com o seu trator, e aí de repente veio um objeto que sobrevoou. Vou contar bem resumido, Não, tá? manda bala. Aí esse objeto desceu na frente do trator dele, aí ele fala que nesse momento ele fica paralisado, e aí descem vários seres, mas com roupas parecido com de mergulhador. Inclusive tinha um escafandro atrás. E aí Que década que foi isso mesmo, Marcos? Foi na década de 50. 50. Né? Aí eles pegam o seu, né, o É do Roosevelt isso. E um Nossa, pouco depois, um pouquinho depois. E aí, ele foi, né, levado para dentro da nave, que ele descreve, e lá dentro ele é colocado num ambiente, ele é despido. Caramba, velho. E aí entra uma outra. não! Daí entra uma moça, Mas peraí, velho. uma extraterrestre meio humana. Como que ele sabe que é uma moça, meu Deus? Porque ele lembra tudo, lembra do, né, do Ela tinha seios. Tinha. Era tipo humana, só que com um rosto diferente, sabe? Voltado. Aí Tipo ele Star comenta, Trek, aqueles que tem extraterrestres que tem... Diz que tinha um cabelinho Chanel. Você lembra? Star Trek tem uns corpos femininos, mas tem umas diferenças, né? Tem umas diferenças, então é né? mais ou menos isso. Só pra imaginar. E aí? E aí ele pega e daí ele tem um contato, né? Uma relação sexual com essa moça. Ele tá deitadão, ela chega... E ela chega e pega e pá e vai. Só que ele não lembra muito que ele tá ainda ali anestesiado ainda devido, né, a uma tecnologia. E aí esse caso ele caiu muito assim na chacota, mas é um caso que foi estudado na época, inclusive, por 2 grandes ufólogos que tiveram revisitando o carro nos anos 2000. E para pouca gente que sabe, através desses pesquisadores, eles descobriram que o próprio, né, o seu Antônio, ele foi levado na época para os Estados Unidos, para americanos, para estudo, para levar ele para estudo. Só que pouca gente sabe disso, né? Foi o Pablo Villarrubia, que é um espanhol, que esteve no Brasil, legal, e o cara. Claudio Suenaga levaram ele, mas assim, caiu muito na chacota, porque não tinha... Era uma... Imagina pra década de 50, uma... Não, o caso Roosevelt mesmo que aconteceu, a turma já tirava sarro, que não existiu. E eu acredito realmente. Você vai contar também aqui. Sim. Mas e daí acho que caiu na chacota o rapaz. Daí caiu na chacota. Então esse, por exemplo... Ele era casado, casos... esse cara? Será não? Ele não era na época. Sorte, imagina, cara. Olha, amor, eu não te traí, tá? Porque foi um contato extraterrestre. Mano. Você imagina a mulher acreditar nessa história, né? Se ele fosse casado. Pra nós que não sabemos, que não conhecemos, já é difícil, né? Você crer. Nossa, cara. Sim. Imagina a esposa do cara, irmão. Que tá com o cara todo dia. Eu até convidaria os ouvintes a procurarem esse caso, louco isso, porque ele é rico de detalhes. Eu contei assim, nada do nada. Esse cara deve ter morrido já. Ele já faleceu já. Tá. Mas assim, tem outros casos brasileiros que ocorreram. Inclusive foi escrito um livro chamado 50 Tons de Grace. Você tá de zoeira. Juro. A capa, Mano, posso até mandar pra vocês depois a céu, capa. Ele é tipo uma mulher assim, aí tem um ET, um Grey, né? Mas são todos os casos sérios que foram investigados por um pesquisador manda brasileiro. essa foto dessa capa, eu vou colocar no Instagram lá pra galera ver. Isso, eu vou mandar. Não, manda que eu vou colocar no Instagram. Nossa, que coisa louca. Então tem vários casos, não é um caso só. Muitos Imagina, casos. se no Brasil tem muitos, no mundo inteiro tem. Sim, tem casos de hibridização que o pessoal comenta. Eu ia comentar sobre isso, que eu já ouvi alguma coisa relacionada a isso. Sim. Questão de relação sexual com extraterrestre, turma tira sal, eu acredito nessas coisas, cara. Sim. Então, assim, na questão da relação sexual, pra eles terem filhos híbridos, né? Isso, exatamente. Seres humanos com extraterrestres, fazer um novo ser. Espécie. Cara. Na verdade, cara, eu tenho muita coisa pra falar disso. Eu sou meio doidão nessa parte, eu gosto disso. Eu estudo, né? E tem algumas coisas que a gente tem em mente, assim. Depois eu vou falar a minha teoria ao final aí, da raça humana. Eu tenho uma teoria da raça humana, mas eu tô com um cara especialista aqui que ele vai poder falar se eu tô louco ou não. Não, vamos lá. Vai lá. Cara, Ele não falou ainda quando começou a experiência dele. Então, isso que eu ia perguntar. sim. A sua experiência, como é que você entrou nesse mundo aí da ufologia? Então foi logo quando criança, né, numa chamada do Fantástico lá do caso do ET de Varginha. Aí eu me lembro que com 11 anos já fiquei doido assim, lá com
com essa reportagem e já tive um sentimento muito grande de querer estar no meio dos Era aquilo ali que você ufólogos, curtia, velho. que eu curtia. Mas daí foi passando uns anos, aí com 14 anos, voltando de uma partida de futebol com molecada, né? Molecada. Tava com 2 amigos, aí um amigo atentou para um avistamento que tava no céu, um objeto com um triângulo. Olha. Era um triângulo e tinha uma pontinha tipo branca, uma luzinha Sei. em cada ponta, e ele girava o sentido horário. Que louco, cara. E aí a gente ficou observando aquilo, nossa, mas o que poderia ser aquilo? Só que tava longe. Aí de repente ele disparou numa velocidade Bora. que a gente não... Até hoje, né? Até quando tinha encontro quantos com anos eles, aí? 14. 14 anos, velho. É. Aí, Aí seus amigos estão vivos, são de Então, Sorocaba? Então tem Então, testemunha. tem Tem testemunha. testemunha. tem né? testemunha. Eu tenho, inclusive, eu conversei Uma história com um de deles, pescador. ele é do bombeiro hoje, né? A gente às vezes lembra dessa situação. E então foi uma situação inusitada. Então foi aí que daí eu me lembro que eu fiquei perplexo com aquilo. Aí no dia seguinte eu comecei a ir na revista, na banca de revista, encontrei a revista UFO, UFO. Famosa. que era, Famosíssimo. né, muito famosa hoje, a publicação mais antiga de discos voadores assim no mundo, a revista UFO. E depois comecei a ler muitos livros, né, da própria De biblioteca UFO, que eles lançam muitas desses livros, inclusive o 50 Tons de Grey que foi lançado. Adorei isso, eu vou ler. Foi Vou lançado. ler. É interessante. Pô. E é baseado numa investigação muito séria de um brasileiro, hoje ele mora no Japão, Cláudio Suenaga, em que ele catalogou vários desses casos, né? E então, por exemplo, daí começou que a gente montou um grupo em Sorocaba no ano de eu com 16 anos, Sim. ali em 99, 2000. Bem novinho. Novinha, eu montei um grupo, aquela coisa, né, de Bora, adolescentes, vamos. que é molecada na escola. Só que daí com o tempo o negócio foi ficando sério. E aí foi acontecendo muitas coisas. A gente daí começou a investigar um pouco mais em outras localidades Legal. sem ser Sorocaba e região. Aí fomos por exemplo, para o litoral, que foi Peruíbe, muito avistamento Bastante. em Peruíbe, muito caso. Louco. Não só daí, foi pro Brasil inteiro, Minas Gerais. E hoje você se dedica a isso, cara. Hoje eu tô me dedicando a isso só, com esses projetos de audiovisual Que legal. relacionados Que ao legal. tema. Que Tem legal. muita gente que procura, Marco, entender sobre o tema. Por exemplo, vamos pegar aqui Sorocaba, que é a sua cidade, a nossa cidade. Existe muita gente que se dedica a isso, que procura esse tema? E que se dedica diretamente é difícil a gente encontrar, mas que gostam, que Bastante. tiveram avistamentos, muita gente. Inclusive, É incrível. inclusive essa questão do avistamento aí, eu vou contar um relato. Vou fazer um relato aqui. Isso. Pessoal, David, nunca contei ninguém. Exclusivo Castellicast. Conta aí. Mas é muito sério isso aí, cara. Eu tinha por volta da idade do Marco aí também, acho que tem a ver, não sei, Marco, com essa idade aí, a gente tá meio vulnerável, não sei se tem alguma coisa a ver com Depois isso. ele vai contar pra gente. Eu tinha 14 anos por aí também, 12, 14 anos de idade. E a minha região onde eu morava ali era na Vila Hortência, perto ali do bairro do Morro da Mariquinha, que já Perfeito. teve bastante avistamento ali, né? Já. Famoso Morro da Mariquinha. Ali tem bastante casos ali que foram, né, falados. Mas é aquele negócio, né? Aí minha mãe pediu pra mim, falou, vai buscar o pão pra mim e tal, não sei o que. Vamos embora, fui, né? Sempre ia. E tipo, era umas 6h30 da tarde. Naquela época, né, que a gente tava comentando aí, naquela época escurecia mais cedo, né? Então Certo. 6h30 já tava meio... Já tava escuro, na verdade, né? Aí eu fui, desci, né? Tipo, tinha uma ladeira, desci pra ir pra padaria. E aí eu quero deixar claro, porque acho que é a mesma coisa de você, eu não tava pensando nisso, na verdade eu nem tinha ideia de extraterrestre. Eu sabia, né? Mas eu não fiquei pensando, não tava, como que fala, sujeição, né? Sugerindo ali, né, na sua Sugerindo mente. isso na sua mente que vou ver o ET, vou ver um... Não, nada a ver, velho. Aí eu peguei, desci e tal. Aí arrepia contar, é um negócio estranhíssimo que aconteceu comigo, cara. Só que eu não tenho testemunha, né? Eu tenho meu relato. Sim. Tinha uma luzinha no céu. Uma estrela. Uma estrela no céu, uma luzinha lá e tal, mas ela era um pouco mais forte, um pouco mais brilhante. Eu vi que ela tava bem iluminada. Agora aí que fica o estranho. Que ele vai poder explicar pra mim se tem alguma coisa a ver também. Olha, eu vou tirar minha curiosidade depois de anos, hein? Vai lá. Eu comecei a andar, Marco. A luz andava comigo. Aí eu olhei e falei, mano, a cabeça da gente fala, não, parece possível. mesmo. Não, e parece que as luzes andam. Você olha assim, parece que não, tá andando mesmo, normal, né? Só que aí, Marco, é muito estranho, cara, porque eu andava, essa luz, ela acompanhava, cara. Nossa. Ela acompanhava. Tava muito longe? Porra,
No céu, cacete. Não, mas é porque às vezes você vê uma luzinha bem pequenininha. Não, ela tava forte, cara. Tava forte. Então, é isso que tá estranho, porque ela tava mais forte que as estrelas. Naquela época tinha mais estrela no céu. Hoje não tem tanto por causa da poluição, né? Sim. Mas naquela época Cada era mais poluição. limpo, né? Então tinha mais Era mais estrela. limpo. Hoje ainda tem as estrelas, é que a gente não vê, né? Mas aí tal essa estrela, né? Que pra mim era uma estrela. Acompanhando, eu falei, mano, que merda é essa? Pô, lembrei. A gente vai lembrando. Na verdade, Marco, não é que eu tava sujeito no meu cérebro, eu tinha sugerido isso, né? Mas eu tinha sim conversado com os amigos meus nesse dia, que eu sempre fui um cara muito curioso. Sim. E assim, fazer muito questionamento. Da questão de vida extraterrestre. A gente tava conversando sobre isso, vida extraterrestre, não sei o que, tal. E que os extraterrestres existiam, não sei o que, tal. Cara, eu não sei por que raios essa... Então, daí, voltando, eu tinha comentado, sim, acho que um dia antes sobre isso, mas naquela hora eu tava de boa. Eu peguei essa estrela seguindo. Falei, mas que caralho, mano. Essa porra, essa estrela tá me seguindo. Falei, mano, não tá normal isso aí, velho. E continuei andando, cara. Tal. Aí dei mais uns 10, 15 passos, parei de novo, juro, Marco. A estrela parou, ela tava andando, velho. Nossa, que Lá interessante. pros 15 infernos. Caramba, Aí cara. eu fiquei assustado, velho. Falei, não, essa porra tá andando, cara. Como que uma estrela tá andando, David? E aí você nunca matou essa curiosidade? Não, é a primeira vez que eu tô conversando com uma pessoa sobre isso. Aí, cara, beleza. Falei, mano, relaxa, velho. Você tá ficando louco, vou andar, velho. Aí fui até a padaria. Juro, David. Eu chegando assim perto da Ela padaria. não entrou na padaria com você, né? Não, escute, cara. A luz tava lá no céu. Aí, cara, aí que eu acho que é o OVNI. Porque até então eu achei que era loucura na minha cabeça que eu tava vendo uma estrela andar, né? Só que ela parou. Ela parou. E eu fiquei olhando a estrela lá. Eu fiquei falando, mano, eu vou ficar olhando essa porra aqui, velho. E aí, Marcos, ela subiu um pouco. Ela subiu, velho. Juro por Deus. Ela subiu. Falei, caralho, velho. E ela subiu um pouquinho e depois, vum, Nossa, subiu com tudo, sumiu. entendi. Olha, pelo amor de Deus. É, Ô, velho, eu até hoje eu fico pensando assim, falando, mano, será que tava olhando eu, cara? Porque a gente tava falando deles? Sim. Eu fico pensando, não, eu falei, mano, será que eu tava falando deles lá com um amigo meu? Eles ouviram. Ah, não e pode ser foram seguir. possível um negócio desse. Mas, cara, tava seguindo mesmo, cara. Era um negócio muito estranho. Sim. Então, Qual que é a isso. explicação, mano? Então, não tem muita explicação, né? É meio complicado. muito louco, é velho. muito louco porque ele viu o momento que ela foi embora. Fui embora. Eu sugeriria no início. E só desculpa. Pro lado do Morro da Mariquinha, viu? Ah, então. Tava aquele bem do lá. lado do Morro da Mariquinha mesmo. Sim, aquela região ali tinha muito já relato há muitos anos ali, mas assim, a princípio de você pode ser uma ilusão óptica, que você tá andando e parece que ela tá andando. Sim, isso é normal. É normal, como você disse no início, só que você percebeu que ela não tava, né? O que eu sugeriria inicialmente, se ela não tivesse feito esse movimento brusco, um satélite. Porque o satélite, ele fica igualzinho uma estrela e ele anda às vezes devagarinho. Só que ele também não para no momento que você para, Não, cara, né? ele parava, velho. Então, e aí isso que é meio E ele complicado. subiu, velho. Ele subiu e sumiu, irmão. Sim. De linha então, reta. isso aí já se enquadra no OVNI, né? Objeto Cara, voador eu tive uma experiência. não identificado que ele teve uma experiência a olho nu, É. né? Que você viu. Então não tem como ter uma explicação. É muito assim, né? louco, cara. É muito louco. Cê- E ali, você tava ali mais ou menos perto da Nogueira Padilha? Sim, ali, é bem próximo, bem próximo. A minha residência ali era bem próxima mesmo. Teve um caso que mais antigo, né? Na década de 70. Isso que... foi em 1993, 4. Então, mas mesmo assim, na Vila Carvalho, eu lembro dessa época, o pessoal relatava muito da Vila Carvalho, Vila Hortência, ali já um bairro só que de Votorantim, que é o de lá, Sim. pra quem atrás do Morro da Mariquinha, Tô ligado. né? E daí teve um caso também que saiu até no Cruzeiro do Sul, que foi um policial que perseguiu OVNIs com um carro que estava indo, né, em sentido lá, subindo na Nogueira Padilha, o Morro da Mariquinha. Caraca. Então, e uma curiosidade é que ali, em 1979, teve, a gente chama de a maior vigília ufológica do Brasil, Olha. porque... Virou cabo, velho. Porque diz que vieram, o que aconteceu? Como tava muito costume dos moradores daquela época em Sorocaba até avistando esses Acontecendo muita objetos, coisa ali, né, tal. muita coisa, aí começaram a noticiar no Jornal Cruzeiro do Sul Sei. e nos meios de comunicação. Aí o que aconteceu? E época sem internet, hein, velho. Sem internet.
Tanto que eu vou mandar pra vocês um fantástico histórico de 79, Da hora, velho. que mostra ele fazendo uma chamada ao vivo aqui de Sorocaba, Olha! lá do Morro da Mariquinha. Caramba, cara. Sério, mano? Verdade. Da hora, velho. É, ele fala, estamos aqui em Sorocaba, né? Vai tudo pro canal Castelicast no Instagram. Isso. Isso, show de bola. E aí o que acontece naquela dia que o Fantástico veio, tinham cerca de 2.500 a 3.000 pessoas. Só que os dias anteriores ao Fantástico vir, chegou a volta de 6.500 a 7.000 pessoas, tudo na rodovia ali Nossa, cara, e da Raposo Tavares? Da Raposo. Meu Deus. E todo mundo esperando, só que daí virou uma farra, porque aí o pessoal, daí diz que encostou carrinho de pipoca, os caras bebendo cerveja. Brasileiro. Brasileiro é fera. foda. Ele aproveita até o ET. Fala, mano, você não vai vir chegar no meu país aqui, irmão? E eu vou ganhar dinheiro com isso aí também, brother. Ou então ele faz festa, viu? Vamos receber o ET com churrasco, com cerveja, Mano, vai pagode. tomar banho. E teve um caso curioso nessa noite, que tava mais gente, que foi o seguinte, o pessoal teve daí de repente apareceu uma luz que tava como se estivesse pousada em cima do Morro da Mariquinha. E aí essa luz ela ficava oscilando. Aí o pessoal lá e não sei o que. Aí a guarda municipal de Sorocaba na época disse que foi lá tentar ver o que era. Aí eles descobriram que nesse dia, porque assim, os avistamentos nos dias anteriores, eles viram passando e pairados sobre a montanha. Entendi. Esse dia tava na montanha. E aí quando eles subiram lá, na verdade esse dia foi um cara que subiu com uma moto. Ah, não, falou. E ele ficou com o guidão da moto aqui assim. Olha que filha da mãe. Pra zoar mesmo, a galera. E olha, eu acho que morar no bairro dos Morros ali, viu? É bem caro. Nada contra aí, pessoal, mas Sim. bem caro, velho. Vou empinar a moto lá no morro. Puta que lá, merda. Aí o E aí pessoal todo mundo ficou vendo sarro. pelo amor de Deus, olha o disco voador. Aí até falar, então o que aconteceu? Esse caso até atrapalhou muito porque ele caiu em descrédito. É lógico, cara. O brasileiro é foda. Mas o avistamento das pessoas até real, vivas. Hoje a gente conversei com o Jorge Facuri. Eu acabei de contar o meu aqui, ó. Que ali Então, também. então a gente tá Jorge pra Facuri entrevista. É um outro ufólogo aqui de Sorocaba. Isso, eles que na verdade me introduziram a ufologia em Sorocaba, que o primeiro evento de ufologia, o contato que eu tive foi um evento que eles fizeram quando tinha na fábrica da Coca, no auditório da Coca, eles trouxeram vários especialistas famosos, ufólogos, e aí que né, e eles eram os investigadores da época, então eles têm assim muito documento daquela época. Pô, e a legal. gente combinou de entrevistar agora, por esses dias, a gente tá vendo com as testemunhas que estão vivas ainda daquela época, que vivenciaram pra contar, né? Dessa época de 79, que aconteceu todo esse evento. De 79, dos anos 80 também, Que até legal. o policial, né, que se envolveu nisso na época. E, então esse caso, assim, em Sorocaba foi muito repercutido, e é muito engraçado no final do Fantástico, vocês vão ver, porque aí o pessoal que nem acredita, foi por causa da farra, né? Tava balada, foi tudo pra lá na noite, né? Como que é? O funkão lá, É o pancadão. Pancadão. Alienígena. E aí você vê assim as pessoas dando entrevista na época, caras bebendo isso copão. aqui só deu canseira na gente. É muito engraçado de você ver eles falando, né? Então foi assim, pra demonstrar. E os policiais casuística. viram mesmo. Viram não só os policiais, como muitos moradores um dia anterior. E aí quando a gente faz o evento em Sorocaba, o Jorge mesmo fez aqui no gabinete de leitura, uns anos atrás, um evento em memória do Morro da Mariquinha. Sei. Se vocês virem o tanto de gente sorocabano que foi lá pra relatar, e cada um teve um momento que o Jorge deu o microfone pra pessoa relatar Pra falar. os avistamentos. Meu, você vê assim, como que pode? São pessoas assim, né, que são cultas, pessoas que não tem o porquê tá mentindo ali, né? Eu mesmo tô falando, não tem porque eu mentir. Então, Eu não contei isso, exatamente. cara. Não tem porque contar, não. Eu tô contando porque eu tô... Porque é o assunto, né? É o assunto, cara, mas... Você vai contar isso, os caras... Os caras não tem essa cara. Fala, mano, você tava... Com 14 anos, você tava bebendo o quê? É complicado, velho, mas é real. E aí é interessante porque é no mesmo caminho ali, né? É a rota ali do... Isso. Né, do Morro da Mariquinha. E também o Flona de Ipanema e a né? represa de Tupararangas, a nossa região. Eu tenho medo de Ipanema. Né? Morro de Ipanema eu tenho medo. Do Morro de Ipanema. não. Tem muitas histórias lá também. E assim como o Matheus falou,
existe um horário em que as aparições são mais frequentes? Existe uma idade em que as pessoas veem mais? Como que é isso? Não, isso não tem assim uma regra, né? O que acontece, a gente percebe que as pessoas que estão acostumadas, eu posso que a maioria dos ouvintes que estão escutando a gente agora, eu duvido para saber quantas vezes vocês param no dia para olhar para o céu, ficar olhando para o céu. Então, a gente não tem o costume de olhar para o céu. É verdade. Então, geralmente, as pessoas que estão habituadas a mais a olhar para o céu, elas obviamente veem mais coisas, né? E daí vem essas coisas estranhas. O que a gente percebe pelo catálogo ali de horários de avistamentos que nós temos, é sempre assim no entardecer, que às vezes quando tá mudando, não sei porque, por causa que fica um pouco mais fácil da luminosidade, né? Certo. E a gente tem assim catalogação ali sempre no final da tarde também, ou início da manhã, quando tá virando. Tem registro de aparição durante o dia? Na verdade a gente fez um catálogo, a gente que mesmo fez, perante aos vários relatos que a gente tem catalogado de Sorocaba. Aí a gente vê que nesses horários, que são no final da tarde e início da manhã, tem o maior, parece que, índice de avistamentos. Só que existem muitos outros avistamentos aleatórios que são em qualquer horário, tanto do dia e da noite. Que maluquice, né? É muito vira louco. pra caramba. E essa galera, Marco, que você falou aí, que procurou, né, pra dar esses testemunhos, existe uma galera que vai lá só pra você dizer que ela não tá ficando louca? Ou tem gente que... Todas essas pessoas que foram lá acreditam realmente no que viram? Ou tem gente que fala, não, eu tô ficando louco, eu só vim aqui pra matar a minha curiosidade, mas isso aí é coisa da minha cabeça? Tem gente, a maioria que vai é porque acha que realmente teve o avistamento, mas ela quer ter certeza que aquilo pode ter algo relacionado ao tipo OVNI, objeto voador não identificado, né? Mas existem também uma pouca porcentagem de pessoas que, inclusive, que têm suas religiões, né? Suas crenças religiosas, que afetam a crença religiosa. E a pessoa vai lá e às vezes fala, eu não sei se estou ficando louco, se isso é do diabo. Cara, por exemplo, que é evangélico, exatamente. Tal, que é mais cabeça fechada, mais o cara cabeça fica fechada com medo, pro fala, fenômeno. puta, eu tô vendo fogo. Exatamente, Bola aí de vai fogo. às vezes no evento e aí chama você de canto, conversa, porque eles não querem Não quer se expor. entendeu? Às vezes ou fala, eu vou te ligar porque aqui tem muita gente, não... Então você vê, tem algumas pessoas que têm essa questão psicológica um pouco traumatizada, mas assim, 1%, 2% do que eu já encontrei. Essa questão de religião que você falou é complicadíssimo, cara. Realmente o cara fica meio bloqueado em algumas coisas. Eu não sei se eu tô enganado, mas a religião espírita tem um pouco mais abertura com essa questão de alienígenas e tal, essa questão de vidas extraterrenas, né? Tem, a doutrina espírita, ela já né, ela já tem na sua doutrina uma explicação. Sim. Né, para isso, e na verdade, se a gente for parar para ver todas as religiões, inclusive na Bíblia, já existem as passagens desses fenômenos que acontecem há muitos e muito tempo. Eu não duvido, né? Se você lê a Bíblia, realmente tem coisas ali que você fala, cara, é inexplicável. É muita interpretação. E no Egito também, lá tem muita coisa no Egito, né, cara? Antiga Suméria, tudo, tem muita coisa, as inscrições rupestres, as pinturas antigas que demonstram que civilizações que voavam em aparelhos, né, com alta tecnologia já estavam aqui. Então você encontra pinturas, por exemplo, né, lá de 1625 na Hungria, você vê assim o retrato normalmente da sociedade e no céu eles pintavam como se fosse naves mesmo e alguém pilotando essas naves, então, né? Cara, da onde que eles Os tirariam? caras tão loucos, mano. É isso que eu falo. Quem não acredita em vida extraterrestre, né? Eu acho que é aí que é louco, cara, na minha opinião, tá ligado? Sim, porque também assim, eu sou um cara que eu acredito em Deus, tá ligado? E se Deus fez a Terra, fez a gente, cara, por que não fez outros, cara? Só nós, Para com isso. O que tem de planeta, você deve saber melhor que eu. Mas o que tem de planeta tem aquele outro agora, os exoplanetas, exoplanetas, uma porrada que estão descobrindo. Na nossa época, quando eu era mais novo, só tinha aqueles que a gente sabia da nossa galáxia aqui, não. Nossa galáxia, mas agora já tem outras galáxias. São mais de 250 bilhões de galáxias. Meu Deus, cara. Então não tem como, é muito... Como você fala que não tem nada, gente? Nossa, é impossível. É ser ignorante. Desculpa, é ser ignorante
é ser individualista, ser uma pessoa muito egocêntrica. Falar, não, a gente é o único ser vivo do mundo, do planeta, do não sei da onde, da esfera. Não existe isso, irmão. É a minha opinião, tá? Eu não sei que tipo de pessoas que existem ou seres que existem, mas eu acho que não estamos sozinhos nessa não, cara. Exatamente. Eu acho que não estamos Isso me remete a uma vez o Mário Cortella, né? Que ele estava dando uma palestra, ele comenta, né? Mário, se você quiser vir aqui, Cortella, tá chamado. Tá convidado. Convidado aqui, velho. Que ele tava falando daquelas pessoas que às vezes você tá assim na situação, a pessoa fala assim, você sabe com quem você tá falando? Isso aí, né? É isso aí. Aí ele pega e fez toda uma matemática na lousa. Pera aí, você sabe com quem você tá falando? Aí ele contou, fez ali, ó. E é muito legal o final, né? Porque fala assim, não tem nem concepção de saber quem que realmente quem você é. Não tem sentido, cara. Não tem a gente não sabe, pô, a gente pode ficar viajando aqui. Se eu estivesse tomando uísque aqui, meu Deus do céu. Nossa, mas a gente pode ficar viajando, a gente não sabe nem se a gente não é de outro lugar. É verdade, é. Se a gente já não é de outro planeta e veio pra cá, pra Terra, a gente não sabe, velho. Né? E vocês, né, você deu o testemunho aí, Magal, do seu avistamento. O Marco também deu aí alguns testemunhos sobre avistamento. Tem alguém... E qual que é o seu testemunho desse cone na cabeça? Você não contou. Você tá com esse negócio na cabeça? O público, não, o público... Quem tá ouvindo não tá vendo. Né? Tem gente que ouve o nosso podcast aí pelo Spotify e tal, Deezer. Agora tem um cidadão aqui que hoje... O Marco tá dando risada, velho. Eu não sei se ficou legal. Mas assim, a gente não tem nem noção do que é isso. É um cone, velho. Cara, como o nosso tema hoje é ufologia, eu fui procurar uma fantasia de alienígena pra poder vir. Você poderia ter vindo de astronauta. Mas, cara, pra você ver como é curioso. Assim como a gente não sabia, nós não sabíamos que tinha ufologia, que tinha ufólogos assim, eu também tive muita dificuldade pra encontrar uma fantasia dessa terrestre. Não acha. Não acha. E aí você resolveu pegar um cone e botar na cabeça. Eu botei esse cone aí Por quê? Porque ele assistiu o filme Sinais. Você lembra que tem um cara com o cone de alumínio lá? Com certeza, tá igualzinho, só faltou alumínio. E tem alguma coisa a ver isso, Marco? Fala Eles falam da canalização, né? Que vem a energia do cosmos, aí ela canaliza diretamente aí na tua glândula pineal diretamente. Mas é verdade ou não tem nada a ver? Então, não, nada compro, tudo hipóteses, né? Ah, entendi. Assim, nada cientificamente comprovado mesmo, né? O que eu cortei você que estava falando? Eu ia perguntar, cara, que nem você falou que teve da experiência. Esse avistamento, o Marco também deu aí alguns testemunhos. Eu queria saber, Marco, que isso? É o nosso... O ET. É o galinho. Cara, a gente já tá tratando de um tema, né? É que a turma não tá vendo, vai ter uma luz verde aqui, ó. Um tema que assusta e você ainda vai... Assusta, desperta curiosidade. É, só pra dar uma esperta. Marco, tem algum testemunho, né, aqui em Sorocaba ou no Brasil, da pessoa que ela viu um extraterrestre, esteve de frente com essa extraterrestre? Sim, teve. Em Sorocaba teve também. Mas assim, dos clássicos mais famosos, teve o de Varginha, que as 3 meninas viram lá aquela criatura, né, estranha, agachada no muro. Ah, me lembro. Que essa assim que foi uma história com mais números de testemunhas, tanto civis e militares, certo, que se envolveram naquela questão lá de Varginha, né? Mas em Sorocaba teve também algumas pessoas que algumas que dizem que têm contatos, né, com inclusive um pessoal que tem um grupo de Porto Feliz que diz que fazem esses contatos assim periodicamente e tal, eles se reúnem, só que daí seria um contato mais voltado para a área mística. Entendi. Aquela área mais, né, mas de ver assim fisicamente, diretamente. Já teve um caso aqui em Sorocaba, tem uma moça lá em Sorocaba já teve, já teve. Aí é contato do quê? Então, esse contato do 3º grau. Esse é o 3º grau. Quando eu avisto que nem você vimos, é o quê? Isso, é o contato de 0 grau, geralmente. 0 grau. Vamos legal, desculpa até interromper, mas é interessante a gente saber isso, porque eu acho que muita gente tem curiosidade. Isso. E tem o contato 0 graus. 0 grau, que é de longe, é o avistamento de uma luzinha que você não identifica o que é. Daí o primeiro. O 1º grau é o contato quando você vê o objeto, você consegue notar a forma dele. Você nota a forma dele. Por exemplo, tem formato, o clássico, que é o discoide, 2 pires, né? Ou às vezes tem vários tipos de nave. Tem vários tipos de objetos, modelos, que seriam, né? Modelos, aí tem Isso, o cilindro também, que seria o charuto, né?
Imagina, que isso. E daí tem o segundo grau, desculpa. Segundo grau é quando o fenômeno ele interfere no campo físico. Por exemplo, ele desce, deixa alguma coisa queimada. Deixa aquelas marcas em implantações. Dos sinais lá, do filme dos sinais, que deixa as marcas. Na verdade, muita gente confunde os sinais como se fossem naves que descessem e pousassem, né? O que é aquilo? Na verdade, aquilo é um fenômeno que acontece da noite pro dia. E ele acontece sem nada. Por exemplo, ele acontece como... Alguns pesquisadores acreditam que são pequenas bolinhas não tripuladas, que são conhecidas como sondas, que passam em cima do milharal do trigo e começam a fazer esse fenômeno. Faz o desenho. Né? Mas ela acontece geralmente de noite pro dia. Nunca há uma manifestação assim na hora de um objeto grandão, né? Ou de algum objeto que faça aquilo. Isso não é o contato segundo grau. Não, esse não seria o contato segundo grau. É quando você tem... Quando, por exemplo, o caso que a gente teve em Peruíbe, onde o OVNI, ele pairou sobre uma vegetação e chegou a tocar nas plantas, queimando a ponta delas. E aí você tem toda essa questão evidencial, ela seria o contato de segundo grau. E aí o terceiro? O terceiro grau é quando você avista uma criatura, um ser, ou dentro ou fora do objeto. Você pode estar. Isso, e o quarto grau é quando você tem uma comunicação. Tem quarto, o quarto nem sabia que existia. O quarto é quando você há uma comunicação diretamente com a criatura, né, com a entidade. Conversa? Ou qualquer tipo de gesticulação, ou falar, tentar uma comunicação. Tem testemunho desse tipo? Nossa, milhares. Caramba. Milhares. Que teve contato? Sim, milhares. Inclusive tem muitos casos do Brasil que foram investigados pela aeronáutica. Só que é tudo meio fechado. Que nem a Área 51, né? É um negócio... meio que ficava mais restrito. Hoje a gente tem a liberação de documentos que mostram esses casos. Casos aqui, inclusive, investigados na década de 69. Caraca. Até 72 aqui no interior do paulistano. Verdade. Lins, tem Tatuí, tem Votuporanga, tem vários locais onde tem vários tipos de contato, né? De quarto grau. De quarto grau também. E aí acabou. E daí tem o quinto grau, que daí seria a abdução diretamente, aí você né? Foi abduzido. Aí eles... Tem testemunho de quinto grau? Tem muitos. Nossa, tem um caso muito conhecido no mundo. Mas não tem muito, desculpa, não tem muito charlatão, velho. Tem. Cara, fala... Tem muito charlatão, você falou perfeito. Tem muito charlatão, por isso que exige... Você sabe, cara? É difícil. Assim, não tô duvidando, porque realmente eu acredito muito nisso. Mas eu duvido de muita gente que fala que foi abduzido. Mas a gente tenta fazer esse filtro. Se você soubesse o tanto de gente que a gente descarta, com possibilidade, é muito mais do que tem mesmo, real. O que tem mesmo são apenas 2%. E qual que é as características que você fala, não, realmente você foi abduzido? Tudo tem uma metodologia que é aplicada em cima do perfil da pessoa, né? Você tem que saber da pessoa. Inclusive, tem alguns. Inclusive, eu conversei essa semana com a Ataíde Ferreira, um parapsicólogo e psicólogo, que lida nessa área, ele é lá do Mato Grosso, um grande colega, que ele recebe pessoas para fazer terapia que dizem que foram abduzidas. E aí ele tenta separar ali a fantasia ou de algum trauma também da infância para a possibilidade de ser real. Daí você vai buscar uma metodologia, por exemplo, se teve mais testemunhas, se houve alguma interferência física no local, escutar propriamente o relato da pessoa e de repente fazer de uma maneira certa e correta a hipnose. Uma hipnose para poder realmente ver se... Ele ia contar do caso do quarto desculpa, grau. Cara, do quarto de Sorocaba aqui, que teve o terceiro grau. De terceiro grau teve um contato... Uma menina, né, que você falou? Na verdade teve uma menina, isso, já volta, mas o caso mais conhecido, que inclusive foi parar no fórum de Sorocaba, é um caso muito bizarro que os irmãos Facuri, uma hora poderia estar dando entrevista pra vocês, contando bem esse caso. Já estão convidados. Não, já estão. Eu já tô, na verdade, já até mandei mensagem, já conversando com os caras. Sensacional, vou falar com eles. Eles investigaram um caso que foi do Célio Batista, acho que foi em início de 98, 97, 98, que foi um rapaz que ele você vê a pessoa que não estava alterada, muito séria, e que caiu em chacota muito grande, porque a história que ele conta, que o carro dele tinha quebrado ali na Avenida Ipanema, e aí ele
parou e estacionou na Zona Norte. Desculpa, isso. só pra me orientar e o pessoal se orientar. Que época foi isso? Foi em 97, 98. Eu tô perguntando porque Ipanema, ela teve uma época que ela não era assaltada. Eu acho que é mais ou menos pra essa época Não era aí. total assaltada. Total. É importante só pra gente ter essa... Era mais rural. Era mais rural. É mais rural. Hoje em dia ela só é assaltada, né? Tem BRT lá. É verdade. Aí ele pegou, disse que daí ele ficou preocupado com o carro, ele estacionou assim, conseguiu empurrar num posto de gasolina e ia dormir lá. Daí tinha o frentista, falou, não, pode ir. Você mora aqui perto? Eu falei, eu moro aqui no Jorge Wetter, no Jorge Wetter. Falou, não, pode ir embora, que fica tranquilo que quanto à segurança do carro a gente olha. A gente Foi vai embora a ficar pé até o Jorge Wetter. Aí ele foi a pé até, eu não sei, não me Olha, lembro cara, se eu era... vou falar pra você, não, você já é corajoso, porque sair da Avenida Ipanema. Eu não me lembro se ele morava mesmo no Jorge Wetter, mas é naquela região, ou talvez um pouquinho antes. Eu sou meio Ou antes, eu sou eu meio não sei. bundão nesse negócio aí. Eu não vou falar nem de bandido. Mas ali tem muita história de fantasma, inclusive, ali naquele lado ali. Cara. Ali da Cruz de Ferro ali. Isso. Cara, é corajoso. E na época não tinha muita construção. Não tinha, então ele é por ali mesmo que ele foi cortando ainda pelo terreno baldio, Cê que era tá tudo rural. maluco, é louco. Eu jamais faria um negócio Eu desse. sou morador da Zona Norte, eu não ando de dia na Zona Norte, imagina. Você vai andar à noite. À noite, a pé. E aí, Marcos? Então, aí ele diz que no momento que ele tá lá cruzando um Ali no terreno mato, baldio, aí diz que veio tipo um ser mais ou menos flutuando, ele não sabe se Ai, voando. tomar. E aí diz que o ser ele era característica como se fosse de um esqueleto, Ai, parecido com um esqueleto, Ai, do céu. e as pontas dos dedos ele tinha como se fosse alguma coisa pontiaguda que fazia parte da ponta dos dedos dessa criatura, e acho que essa criatura foi querer pegar nele e mexer, e ele empurrou o bicho. aí eles disse que saíram na Você mão. tá de brincadeira. Nós temos um sorocabano. É isso que é sorocabano, é foda, né? O cara saiu na mão com o É Sabe muito que eu lembrei louco, né, agora? essa história. A gente tem o tiozinho que saiu na mão com o macaco no zoológico. Agora a gente tem o tiozinho que saiu na mão com Com extraterrestre. essa- Olha, É. sorocabano é fera, velho. É fera. O bicho, e daí? O ETzinho pegou. Não, e daí disse que ele pegou, saiu, deu uma brigada ali com ele, disse que se machucou, disse que teve uma perfuração no Caraca, dedo do irmão. Célio. Que daí isso que foi interessante, porque o que aconteceu? Daí aconteceu isso, aí disse que foi embora. Aí ele ligou pra polícia. Desculpa, isso é Revoltado. contato de terceiro grau, isso é contato de, sei lá, velho. É. É contato físico Trato. mesmo, o cara saiu na mão. entendeu? E aí ele pega, diz que daí ligam pra polícia, o homem. Inclusive a gente tá tentando, o Jorge. Tá vivo esse cara, velho. Então, é isso que nós Eu quero queremos trazer esse cara aqui, irmão. entrevistar ele. Vou trazer esse Cara, cara. show Quando de vocês bola. acharem isso, É. você me avisa, porque eu vou trazer esse cara aqui. Você volta e volta junto com ele. Então a gente quer fazer um especial do Pô, caso Célio pelo Batista. amor de Deus, cara. Porque por mais bizarro que pareça Bizarro. ser, a promotoria acreditou nele. Acreditou no Acreditou cara. nele e e o Jorge e o Michel foram Não, tipo. peraí, por que promotor? Ele foi na delegacia da parte do ET? Eles foram da parte, teve o primeiro Tá caso brincadeira. judicial. Peraí, velho. Foi um caso judicial. Tá ficando bizarro esse negócio, irmão. Ele bateu na... Não, para aí, cara. Ele apanhou, né? Ah, ele apanhou do ET. Ele deu um arrebentou. Chamou a polícia, como o Marco disse. Daí ele Tá bêbado, contou. Não, então, ele não estava alterado. Ele era uma pessoa que. O que chamou a atenção Muito da louco isso que você tá promotoria. falando pra mim, cara. O É cara muito foi pra louco. delegacia falar, ó, eu apanhei, velho. Do É. quê? Ah, é um ser que tava voando ali. Vamos ter. É muito louco, então, por cara. exemplo, ele contou pro policial, o policial na hora que foi até lá. E ele tava sangrando. Então, o dedo dele tava furado. E Machucou o mesmo. duro que daí eles foram ver, o próprio dizem, o Jorge que vai saber contar essa história. Diz que o dedo dele tava realmente, os caras falaram, nossa, mas como que você furou? Como que- Diz que era um furo assim atípico, Não uma tinha coisa um de objeto pra furar aquilo. pra fazer da maneira que foi feito. E aí parece que foi aberto um inquérito lá, um processo judicial, e aí ligaram para os irmãos Facuri, que eram os ufólogos Era da os época, caras mais experientes na época. pra ir, por exemplo, parece que ir lá aqui. Sei. pra ajudar o Célio nessa questão. E aí eles sabem contar, né, perfeita a história, esse caso, se E vocês chegou e pra encontrarem- promotoria daí. Chegou, tanto que a promotora tem um... Pô, chegou pra promotoria se vocês porque os caras procurarem no acreditaram YouTube, mesmo, velho. tem uma reportagem do SBT da época Que louco, que velho. mostra o Célio contando Sei. e mostra a parte no fórum contando também. Caraca, E Lê. depois ele foi feito uma hipnose nele. Ah, tá. Daí fez o uma trabalho de- com ele. Aí a moça, que inclusive era já coligada, que era promotora com cabeça muito aberta, aí ela tem esse. É isso que a gente tá O relato. tentando resgatar a hipnose do Célio. Só que infelizmente ele já faleceu hoje. Ah, o Célio faleceu, faleceu. vai, então não dá pra trazer ele aqui, pô. E a esposa dele diz
que comentou com o Jorge que no dia que ele chegou, ele disse que foi. A esposa dele é viva ainda. Parece que é. Isso que a gente tá indo atrás. Legal, cara, pô. Consegue, né? E porque assim, o que aconteceu? O que chamou muita atenção, ele falou, o pessoal tira sarro, mas podem tirar sarro porque eu sei o que eu vivi. Então a pessoa que, a promotoria ali, eles tentaram escutaram a história dele muitas vezes. E tentaram achar uma contradição. E não tinha. E não tinha uma contradição, ele contou mais de 10 vezes. E nas 10 vezes ele contou certinho. A mesma história, e com o negócio do dedo. Então, não tem foto caso, disso? Não tem? Não tem, porque na época... Pô, então, eu não sei se... Deve ter na delegacia. Os caras, na hora que chegar lá, devem ter tirado foto. Perícia. Esse negócio deve ter tirado. E é isso que a gente tá atrás agora. ML tem, certeza. Se ele for pra delegacia, os caras têm que tirar foto. E agora, vocês estão indo atrás, você como ufólogo, você tá indo atrás para documentar, porque é uma história que realmente você acredita como ufólogo que aconteceu, ou você tá indo para investigar a história? Pra investigar. Então. A gente... Porque assim, por incrível que pareça, a gente é ufólogo, mas com muito pé atrás em tudo. Assim, é lógico. É muito pé a gente tava falando, tudo, né? sabe? Vai provar. Não é cara. Tão assim, por exemplo, o mais forte que a gente tá numa investigação tem 7 anos, que é o de Varginha, ainda, que envolve muita coisa. Eu tô com mais 2 colegas pesquisadores, mas a gente tá investigando, então a gente faz tipo uma investigação jornalística. Tem muita, as meninas estão vivas ainda, né? Estão vivas, aí tem muitas outras pessoas, muitos outros casos que foram correndo naquele meio que a maioria das pessoas não imaginam, entendeu? Cara, aquilo ali na época, eu lembro, você lembra? Passou no Fantástico, o Ratinho, passou em tudo que é lugar. Tudo quanto é lugar. E assim, ficou um negócio na época meio chacota. Eu lembro que ficou meio chacota, mas, se você me corrija se eu estiver errado, teve interesse nos Estados Unidos na época. Sim. E tem uma história que os Estados Unidos veio pra cá e meio que entrou com a aeronáutica aí no assunto. Isso. Pra poder abafar o bagulho. Eu não sei se eu tô errado, mas eu ouvi um negócio desse naipe isso aí. Mesmo, Então, pra os Estados Unidos vir pra cá e abafaram a aeronáutica, o exército aqui, tem muita coisa, igual a Área 51 lá, que abafam. Eu, sinceramente, eu não duvido mesmo, cara. Já faz quantos anos agora? Varginha, 25 anos. Já faz 25 anos, cara. 25 Vocês estão pesquisando há 7. Estamos pesquisando esses últimos acontecimentos há 7 anos. O que é, por exemplo, a gente está revisitando todas as testemunhas que foram citadas pelos ufólogos que investigaram na época. A gente fomos na casa de todos os militares, porque o que houve em Varginha não foi somente o aquele caso do avistamento das 3 meninas, envolveu um enredo que a maioria das pessoas não conhece. Quem gosta de ufologia conhece mais. Resumidamente, o que é? Nossa, é uma história muito grande. Mas como surgiu aquilo? Gente. Aquilo surgiu com o avistamento das 3 meninas, que explodiu na mídia. Um extraterrestre. Era uma criatura que elas não sabiam denominar o que era. Primeiramente, elas denominaram como um diabo, porque ele era um... 3, né? Era tipo, elas falam que era meio humano, meio homem. Tava agachado e ele tava assim com uma era baixo, né? Ela não sabe dizer também, porque diz que tava com uma oleosidade muito intensa no corpo. Sim. E tinha as veias saltadas. E ele tava com o rosto virado pro muro, e daí elas foram cortar o caminho por um terreno baldio também, e aí uma delas, que era a Liliane, estava um pouquinho mais à frente, muito próximo. Ela falou, gente, olha ali, olha ali. Quando ela fala, gente, olha ali, diz que esse ser, ele pega e vira o rosto, né? Aí quando elas vêm, assustou. Daí diz que os olhos bem grandes, vermelhos, a caixa craniana aqui com 3, eles chamam de chifre, mas é protuberância, né? Que tinha na face. Diz que a cabeça muito grande, né? Os olhos muito grandes. E uma expressão que a Kátia, que na hora as duas correram, a Kátia ficou em choque. E aí as outras pegaram ela e fizeram que ela corresse, né? Ela o ser ficou parado. Ficou parado. Ela disse que nesse momento que ela observou a criatura, ela fala que é como se passasse uma ideia assim pra ela, eu estou sofrendo, me ajude. Caraca, passasse que dó, velho. O bichinho tava mal. Tava coado no canto. Medo. E nesse mesmo dia, depois que o que aconteceu? Explodiu na mídia por causa desse avistamento das 3. Só que naquele mesmo dia, na parte da manhã, isso foi 3:30 da tarde, de um sábado, dia 20 de janeiro. Na parte da manhã, já tinha sido capturado uma dessas criaturas por parte do corpo de bombeiros. Peraí, então era mais de uma. Era mais de uma, acho que era mais de 2. A gente tem certeza que eram 2, mas a gente chega perante a relatos, investigação, até 5 O que aconteceu, meu Deus do céu? Por que caíram ali? Caiu um objeto, teria caído a mais ou menos a 28, 30 quilômetros desse local. Entendi. Que foi a Fazenda Maiolini. Deve ter quebrado a nave. Então, na verdade, ela foi avistada
por um casal de caseiros. Eles inclusive falam que era um objeto em formato de um submarino. Ela não sabe dizer que eles observaram no horizonte e não sabiam o que era aquilo. Aí depois a gente correlaciona com um relato de um piloto de ultraleve que estava passando na Fernão Dias. Olha quanta gente, e aí ele envolvido. viu um objeto também parecido com um cilindro, que era também, mesmo depoimento parecido com o do seu Ori Coralina, viu um objeto que estava caindo, só que ele achou que era um avião. E aí ele disse que viu, no momento que foi cair, ele deu a volta, entrou num local lá, conseguiu chegar no local do acidente, que é um pasto, uma área rural que fica perante a Fernão Dias, e chamada Fazenda Maioline. E aí ele falou que no momento que ele chega lá, depois de o objeto caiu, acho que chega entre uns 5 a 10 minutos lá, aí na hora que ele chega, ele vê aqueles destroços tudo no chão. Nossa. Aí ele fala, vou fazer os primeiros socorros aqui, ajudar pra alguém. Só que nisso ele diz que vai andando um pouco mais à frente do pasto, aqueles fragmentos tudo espalhado, e ele falou que sente um cheiro muito forte de amoníaco. De enxofre, mas muito forte, diz que queimava o olho dele, né? Aí diz que no momento ele pega um desses fragmentos na mão, assim, olha, aí diz que do outro lado, que tem uma estrada de terra que vem de outro lado, começa a chegar um monte de caminhão do exército, que era da Escola de Sargento das Armas, que ficava em Três Corações, que é a maior escola preparatória de cadetes preparatória de escola, eu tô confundindo com Campinas, a Escola de Sargento das Armas, a maior escola de preparação de sargentos do Brasil lá. Então é uma base muito grande do exército. Então eles já teriam sido avisados pela defesa aérea que alguma coisa tinha acontecido lá, e eles chegaram nesse momento. Diz que chegou um monte de caminhão, ele fala que inclusive ambulância do exército, e aí veio um militar, tira da mão dele e fala, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu vim aqui porque aconteceu um acidente aqui. Ele falou, não, sai, isso aqui é a situação do governo brasileiro, sai daqui, você não viu nada, tipo assim, meio que expulsando ele dali. Caraca, irmão. E aí ele foi embora, ele falou que foi, tudo não entenderam, aí ele falou, parou num posto de gasolina próximo, foi lavar o rosto, comer um negócio, na hora que ele sai pra pegar o carro dele, disse que já tinha um Opala, 2 homens, né? Men Black? Tipo isso. Sabe brincar? Olha, tá vendo? Existe os MIBs, cara. Aí disse que o cara falou assim, viu, o senhor é o Carlos de Souza, mora em São Paulo, na rua tal, chama tal, daí ele estranho, falou assim, mas o que aconteceu? Você não, melhor o senhor não falar nada sobre o que o senhor observou agora, e fique inquieto, porque senão vai ficar ruim pro senhor. Cara, daí ele pegou, disse que ele tava indo pra um campeonato de ultraleve, ele tinha saído de São Paulo, já tava em Minas, só que ele resolveu voltar e contar pra esposa. Aí eles ficaram calados por 10 meses, até ele procurar um ufólogo que pesquisava na época, tava investigando, e contou esse acontecimento. Então ele foi... Caso Varginha, a gente vai montando quebra-cabeça. É muita loucura, cara. Só que tem muita gente que quer entrar também na história, que é fake. Né? Então, mas existe muita coisa... Cara, definindo aí, porque é muita coisa. O caso de Varginha dá pra gente chamar o Marco um dia só pra falar desse caso, porque é muito louco, cara. Mas só pra resumir o seguinte, cara, o caso Varginha é factível que realmente existiu. Existiu, exatamente. A gente tem certeza, eu tenho certeza, porque eu tô nessa investigação há muito tempo, e a gente conversou com militares que daí participaram da operação, que eles estão na reserva, que eles não podem vir... E eles falam que realmente houve isso. Alguns deles falam que eles, inclusive, deram detalhes de como que se sucedeu parte da operação da época. Era uma nave grande. Era uma nave de pequeno, não era tão grande nem tão pequena. Tá. Né? E aí caiu, só que ele comenta da parte da criatura, que eles viram... Aí. Que ele viu. Um deles viu a criatura do joelho até o pé. Só que ele não sabia que era um ser extraterrestre, porque na verdade quando ele viu, foi numa situação inusitada, que levaram, por incrível que pareça, o caso é muito extenso. Aí, essas criaturas, elas foram levadas para um hospital, 2 hospitais da cidade de Varginha. Levaram pro hospital. E o exército invadiu o hospital para monitorar tudo, aí escalaram alguns médicos porque eles estavam tentando entender o que era aquilo. Meu Deus, né? E aí alguns médicos na época foram chamados e tal, e no processo de retirada de um dos hospitais dessa criatura, esse rapaz, que é um militar hoje que a gente conversou, e que inclusive foi o que gravou o depoimento na época em vídeo, que ele não concordava, e é um monte de coisa. Aí ele pega e fala que ele vê, ao momento que ele entra numa da sala do hospital,
tem vários médicos com, né, máscaras, né, e anotando o relatório. Ele fala que daí ele vê o capitão dele, o tenente, o coronel, tudo dentro da sala. Eles estavam olhando dentro de uma caixa, que a caixa estava suspensa em um cavalete, né? E aí ele fala que na hora que ele olha de longe assim, ele vê o pé bifurcado e a perna até o joelho com uma espécie de uma graxa, um óleo com a veia soltada. Muito parecido com o que as meninas relataram, Muito né? parecido com elas, é. E aí ele fala que nesse momento que ele tenta olhar assim, o capitão dele olha Tirou pra ele. ele e falou: o que você tá fazendo aqui? Falei pra você esperar lá fora. E aí ele sai pra lá. Desculpa, capitão. E é só que ele não sabia, ele falou que até então, pra eles, pros militares, né, que ele era soldado cabo, eles achavam que não sabia o que era uma missão secreta, mas que eles só estavam ali. Então ele tava, por exemplo, estavam num dos caminhões lonados. E aí eles colocam, depois enrolaram essa criatura, fecharam a caixa, prenderam com parafuso, é colocado no caminhão e eles transportam até a cidade de Três Corações, que é pertinho, até a ESA. E no outro dia, ele sai de lá, ele é mandado sair de lá e vem para Campinas, para a Escola Preparatória de Cadetes. Nossa, cara. E aí essas criaturas, elas foram levadas para Unicamp depois. Caramba, velho. É muito louco, é que a história é um enredo, Nossa, não dá caraca, pra... irmão. Que tem muito mais detalhes que ele contou pra nós. Agora, só por curiosidade, esse ser que elas viram sumiu depois. Então, esse seria um dos capturados na parte da noite. Foi capturado à noite. Possivelmente. Agora, uma curiosidade que eu tenho, Marcos, por exemplo, Marco. Na verdade, assim, são esses seres de fora daqui, tá? Como que eles conseguiram respirar aqui? Eu não sei. Então, não dá pra gente saber. Que é uma coisa maluca, cara, porque eu não sei se tem oxigênio onde eles estavam. Sim, né? Eles falam, porque assim, dizem que o amônia, né, porque esse relato de amônia não é somente no relato do cara que chega lá e sente, tem várias partes. As meninas não sentiram? Elas não sentiram porque foi muito rápido, tava muito próximo, mas os outros militares que estiveram mais de próximo falam do odor. Do cheiro. Do cheiro, né? Eles não morreram na hora. Eles não. Acho que sim. Outro é que é muito ainda. Mas pode ter morrido por causa do acidente. Sim, mas não morreu nenhum lá. Porque o que acontece? O que eles falam? Que se acredita que esse objeto, antes de cair, ele soltou alguma coisa que teria injetado. Aqueles de avião que injeta. Parece meio louco essa história, porque daí eles foram cair justamente numa região que é um rio, que é o Rio Verde. Eles não caíram na mesma região que caiu a nave, então. Eles caíram próximo. Aqui não se sabe, porque eles foram aparecer num bairro praticamente 30 quilômetros do local onde teria sido a queda. Foram caminhando. Na verdade, que a gente, assim, até o pessoal fala... Nossa, vai caminhando, David. Que a gente fez um mapeamento recentemente do local e a gente percebeu que tem um rio, que é o Rio Verde. E o Rio Verde, ele interliga até quase nesse bairro. Que tá. Pode ser que... Porque, inclusive o João Marcelo, que é o nosso colega, ele consultou um geneticista e falou das características, muito mais coisas que a gente comentou aqui. Então tudo levava a crer que possivelmente essas criaturas, elas eram aquáticas também. Olha, elas que loucura, não eram, cara. eles até comentam que possivelmente, por causa do cheiro da amônia e daquele negócio que estava no momento que caiu o objeto, eles falam que tem uma hipótese de que esse objeto poderia ser água, tipo uma nave aquário. Só pra explicar meio que... Nossa, que loucura, cara. Coisas, né? Pode Isso, ser um na ser verdade, aquático. É uma hipótese. É uma hipótese. Só que eles... Um ser híbrido. Ele vive na água e na terra. De repente, aí... Então, aí eles foram encontrados, eles foram vistos antes de as meninas verem às 3h30. Diz que próximo a essa mata que foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, os moradores ali, eles viram essa criatura longe, só que eles não sabiam o que era. Então um deles, inclusive, atacaram pedra. E aí ligaram para o Corpo de Bombeiros: tem um bicho estranho aqui. E aí o Corpo de Bombeiros foi lá para ver. Aí eles encontraram e viram que não era um animal. E o exército já estava lá avisado, um caminhão do exército em Varginha. E aí eles foram, em um determinado momento, passaram essa caixa com essa criatura que eles capturaram pro exército. O exército pegou e levou para Três Corações. Isso a parte da manhã.
Aí a parte da tarde houve o avistamento das meninas de uma outra criatura. Entendeu? Dessa aí que você tá falando. E dessa que eu comentei. E aí pegaram à noite ela. E aí pegaram, quem pegou ela foi um policial, a paisana, chamado Marco Elixerese, junto um cabo, Eric Lopes, que eles estavam na ronda, e aí, possivelmente, como que a gente soube, foi o seguinte, que essa criatura teria passado em frente do carro, na ronda, próximo, se abrigou numa construção, porque naquela época era bem rural ainda também, né? E aí esse policial teria ido, viu que parecia um bicho estranho, pegou essa criatura, e aí eles, pra resumir bem, eles levaram lá pra onde teria que levar, que foi o hospital. E que tava machucado, alguma coisa? Ele achava que tava machucado. Mas sabe qual que é o mais estranho de tudo, assim? Esse policial, o Marco Elixerese, ele 27 dias depois, ele faleceu. Oi? Porque ele teve uma contaminação no sistema imunológico dele, ele entrou com um quadro de pneumonia. Nossa, velho. E aí o médico, eu conversei, entrevistei o médico dele, tudo. Ele pegou, então ele pegou o bicho mesmo. Ele disse que, então, aí a irmã acredita que ele, bicho, nessa maneira, ele se infectou por alguma substância que a criatura poderia ter ali. Mas que coisa. Mas como que. Cara, é muito louco, né? Porque como que o ser deixou ele pegar, velho? Porque diz que tava muito machucado. abobado, diz que não tava machucado. Mas não falava nada. Cara, e aí ele... Perdão. Desculpa, não, só pra concluir que ele foi, né? Ele já tinha passado pra prova pra servir como sargento já em Belo Horizonte. Ele tinha um porte físico atlético, então é um soldado. O cara não tinha problema nenhum de saúde. Nada. E aí ele adoeceu, e o médico contando que ele ministrou os melhores medicamentos, que ele falou assim, em 99,9% salvava. No quadro que ele entra, a gente ministrou os melhores medicamentos intravenal. As pessoas melhoram, ele piorou. E ele veio falecer em 48 horas depois de ter dado o CTI. Aí ficou meio que... Aí demoraram pra entregar o laudo de autópsia dele, pra irmã. Aí tem tudo meio que uma conspiração em cima, mas não é bem conspiração. Tem muitas coisas que estão escondendo, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Esse ET, né, esse extraterrestre, já morreu, acho, né? Já, eles... se existiu mesmo, já morreu. Existe uma expectativa de vida, vamos dizer assim, para esses seres? Você tem algum estudo sobre isso? Não mas acho que já morreu. Esses... Não, esse no momento morreu porque um deles, no momento que foi capturado à noite, que foi o das meninas, estava vivo ainda. Sim. E aí ele foi levado, possivelmente ele faleceu no hospital, entendeu? E essas criaturas, elas foram retiradas aqui com vida. Dizem que tem uma que tava com vida, sem vida. Uma tava com vida, dizem, mas eu não... Mas não teria como ele sobreviver também, acho que... Eu não sei se eles colocariam... Um ambiente longe daqui, né? Porque foram chamados muito... ambiente longe deles. Em Campinas, por que eles trouxeram para Campinas? Porque Campinas, a Unicamp, ela é uma entidade governamental, sim, né? E eles, inclusive, eles bancam algumas questões, inclusive de genética, na Unicamp, alguns experimentos. E o Badam Palhares, que era na época, ele teria autopsiado junto mais 12 médicos. Caraca! Junto ao Dr. Conradinho Metz. Então vieram vários cientistas que vieram para analisar a fisiologia, né, a criatura, a fisionomia dela, para eles tentarem entender. Caramba, aí falam que ficou, diz que a amostra de pele, aí os Estados Unidos já estava aqui. Já estava no meio do bagulho. Eu lembro que os Estados Unidos teve esse esquema aí mesmo. Isso, os Estados Unidos veio, né? Eles... Então na área 51 ZT agora. E agora a gente já tá nos Estados Unidos. Dizem que alguns falam, pesquisadores, que acredito que tem no Brasil, mas a gente acredita que se tiver algo no Brasil mesmo, ou um pedaço de um fragmento do objeto... Mas não é o ser. Ou não é o ser, ou tecido de pele. Amostra de pele, sim, tecido. E tem um órgão aqui, nos Estados Unidos é famosa a Área 51. Aqui no Brasil tem alguma secretaria, algum órgão governamental que é responsável por isso, pelos estudos, pelas apreensões, que nem você falou? Não tem nada oficialmente igual, parecido com a Área 51, né? O que a gente fala, por incrível que pareça, cara, que tá do lado da gente aqui... Aramar? Os caras falam que o Aramar tem informações sobre OVNIs. Cara, Aramar não duvido. Então ninguém Aramar... sabe o que é Aramar até hoje. Falam que é um negócio de... tem muita história que a gente conversou com um cara marinheiro de lá, que nos relatou coisas. Vocês
é duro. Que é uma área nuclear, que não sei o que tal, mas eu não vejo nada. Não sai nada na eles fazem mídia, não sai nada. Enriquecimento do urânio. Dizem que onde tem também, isso. por isso de aparições. Deve ter alguma coisa mesmo, viu? Diz que os OVNIs, essas entidades, eles estão muito interessados aqui no avanço nuclear que o ser humano lhe dá, né? Então ele diz que tem muita manifestação de aparições de OVNIs em volta de bases nucleares. Nos Estados Unidos, teve casos que eles eles desativaram ogivas. Ogivas por causa dos seres. Quem contou isso pra mim foi um coronel da Força Aérea Americana. Caramba. Será que eles estão precisando de energia nuclear? É isso que eles vêm buscar aqui? Então eu acho que eles estão com medo da Exploda. gente se explodir, Pum. porque vai afeta o cosmos aí Isso. afora. Opa! Calma aí, Capiar, não fomos abduzidos, não. É que esse vídeo ficou grande, mas ficou bom demais. O Marcos Leal é um cara top nesse assunto, hein? E esse assunto, meu, na boa, né? É fantástico. Então, semana que vem a gente vai lançar a segunda parte desse vídeo. Perde não, compartilha geral, curta, comenta, se inscreve em nosso canal, please, entendeu? E vamos lá, semana que vem tem a segunda parte e eu tenho certeza que vocês aí vão curtir pra caramba, tá bom? Valeu, galerinha, e fui!